um futuro próximo, o desemprego em massa, a falta de moradia e a agitação civil mergulham Los Angeles em uma epidemia de crimes. Como as prisões estão superlotadas, zonas vermelhas são estabelecidas para restringir criminosos violentos. No entanto, centenas de policiais ainda são mortos todos os dias no cumprimento do dever. Para combater isso, o governo cria o Tribunal Mercy, que utiliza inteligência artificial para atuar como juiz, júri e executor. Isso reduz a necessidade de julgamentos longos e os suspeitos são julgados apenas algumas horas após seus crimes. A IA sempre assume que os suspeitos são culpados até que se prove o contrário. Após 2 anos, esse programa já executou 18 pessoas e reduziu o crime em 68%, economizando bilhões em impostos e ajudando as pessoas a se sentirem seguras novamente. Em uma sala de tribunal, o detetive Chris acorda amarrado a uma cadeira com um vídeo promovendo o programa Mercy passando na tela à sua frente. De repente, a juíza I.A. Maddox aparece na tela e anuncia que o julgamento agora pode começar, já que o nível de álcool no sangue de Chris finalmente baixou. Ela diz que ele ficou inconsciente por quase 6 horas e pede que ele faça um juramento de dizer a verdade. Depois que Chris o faz, Maddox revela que ele está sendo acusado do assassinato de sua esposa. Imagens de câmeras corporais mostram uma equipe de policiais entrando na casa dele. Eles encontram sua esposa, Nicole, sangrando no chão e a filha deles, Britt, chorando ao lado dela. Nicole foi esfaqueada e quando os policiais perguntam quem fez isso, ela diz o nome de Chris. Ele assiste ao vídeo horrorizado e entra em pânico ao ouvir seu nome. Maddox menciona que Chris estava sozinho em casa com Nicole no momento do esfaqueamento. Achando que a IA está mentindo, Chris faz uma busca na internet e confirma que seu nome está em todos os noticiários. As notícias falam sobre sua prisão e seu apoio ao programa Mercy. Ele e sua parceira Jack prenderam o assassino David, que foi o primeiro criminoso executado pelo julgamento Mercy. Em seguida, Maddox pede que ele se declare, então Chris diz que é inocente. No entanto, a IA analisou as evidências e concluiu que a probabilidade de culpa dele é de 97,5%. Ele precisa reduzir essa porcentagem para 92% para evitar a execução e tem 90 minutos para se defender. Ele pode usar todas as informações da nuvem municipal de Los Angeles, o banco de dados ao qual todas as pessoas e empresas são obrigadas por lei a conectar seus dispositivos. Se ele perder, a cadeira o matará com um pulso sônico. Enquanto um cronômetro aparece na tela, Maddox começa a repassar as provas. Chris chegou ao trabalho às 8h51, mas nunca saiu do veículo. Em vez disso, ele voltou para casa. Nicole se recusou a abrir a porta e disse que ele poderia falar com ela através de um advogado. Frustrado, ele socou a câmera antes de abrir a porta, com suas próprias chaves. Nicole tentou expulsá-lo antes que a porta se fechasse. Maddox avança as imagens, explicando que Chris ficou na casa por 26 minutos. Pouco depois de ele sair, Britt chegou de uma festa do pijama e gritou. A investigação indica que Nicole foi esfaqueada por um homem destro e que um único ferimento foi suficiente para lascar sua espinha e perfurar seu fígado. Vestígios de sangue fresco dela foram encontrados nas roupas de Chris. Depois de sair de casa, ele foi a um bar beber, o que ele tenta negar. As imagens da câmera de segurança do bar mostram um Chris muito bêbado brigando com os policiais quando tentam prendê-lo, sendo até atingido por um taser. Isso não o impediu de correr para fora do prédio e tentar roubar o carro de um civil aleatório, mas os policiais pularam nele e o nocautearam. Chris não se lembra de nada disso e Maddox culpa o álcool. Ele quer falar com Britt, mas o julgamento só permite convocar testemunhas e menores de idade são excluídos. Por enquanto, ela está com os avós maternos. No entanto, as regras também dizem que se o falecido era conhecido da pessoa, ela pode enviar uma mensagem pedindo uma ligação em tempos de luto. Chris tenta algumas palavras, mas não sabe o que dizer, então deixa Maddox enviar a mensagem automática para Britt. As regras também permitem que o criminoso fale com seu padrinho de reabilitação. Um vídeo de Rob, dos Alcoólicos Anônimos, aparece na tela, repreendendo Chris por não ligar para ele quando teve vontade de beber. Rob trabalhava com Nicole e foi ele quem chamou a polícia quando ela não apareceu para o turno. Quando o vídeo termina, Maddox revisa o perfil do casal. Chris e Nicole começaram a namorar há 20 anos e se casaram após 3. Um ano depois, Britt nasceu. A vida
vida deles era feliz até que Chris perdeu seu parceiro Ray no cumprimento do dever, o que o empurrou de volta ao alcoolismo. Isso lentamente destruiu a família e Nicole começou a considerar o divórcio. As mensagens dela para familiares e amigos indicam que Chris perdeu a paciência 57 vezes nos últimos 6 meses. Outro vídeo mostra Brit conversando com um cara que Chris não reconhece. Acontece que ela tem contas secretas em redes sociais, onde posta seus looks de festa. Ela conta ao amigo que sua mãe está chorando e que seu pai costuma ser agressivo. Nesse momento, ela liga para Chris e tem uma crise de choro. Então ele garante que não matou Nicole e que foi preso por engano. Infelizmente, o avô de Brit a força a desligar. Maddox lembra que ele tem apenas 1 hora e 8 minutos restantes. Então Chris liga para sua parceira, Jack, que ainda está trabalhando na cena do crime de Nicole. Ele verifica todos os arquivos do caso na tela antes de pedir a Jack que mostre a casa. Uma reconstrução da cena do crime aparece sobreposta à filmagem dela. Na sala de estar há um vaso quebrado no chão que pode ter sido usado para a defesa. Na cozinha encontraram as pegadas ensanguentadas de Brit e manchas de sangue na parede, indicando luta. Um prato quebrado mostra que Nicole tentou se defender e falta uma faca em um faqueiro que corresponde à arma do crime. As impressões digitais de Chris estão nela, mas ele esclarece que a usou para cozinhar. Eles também encontraram fibras, cabelos, pele e DNA que correspondem aos dele. Em seguida, Chris verifica o histórico de telefone de Nicole, já que ele se lembra de vê-la mandando mensagens após a briga deles. Não há mensagens ou ligações que correspondam àquele horário. Então, ele pergunta sobre o telefone de trabalho dela. Maddox não sabia que havia um segundo telefone, então ela pega o número dos registros de chamadas de Chris e liga para ele. Na casa, Jack ouve um toque e o segue até um carro do lado de fora. Ela quebra a janela e recupera o telefone de Nicole, apenas para descobrir que é um aparelho do mercado negro que não está registrado na nuvem municipal. As únicas ligações e mensagens nele foram enviadas para outro aparelho não rastreável. Maddox liga para o número misterioso e a pessoa desliga ao ouvir sua voz. Isso ainda é o suficiente para rastrear a localização. Então Jack vai para lá em sua moto voadora. Enquanto esperam, Maddox percebe que Chris já sabia que Nicole guardava segredos e informa que a probabilidade de culpa dele foi reduzida em 0,8%. O telefone é encontrado em um hotel e está prestes a sair pela porta dos fundos. Então Jack corre para bloquear essa porta com 2 outros policiais, enquanto Patrick tenta escapar. Quando vê os policiais, ele corre de volta para dentro e uma perseguição começa. Maddox pesquisa o perfil dele e descobre que ele é um chefe de cozinha com um aluguel atrasado e que já foi investigado 2 vezes por fraude na Previdência Social. Os policiais perseguem Patrick pelo hotel, mas ele consegue despistá-los pegando uma porta para uma área sem câmeras. Então Jack envia um drone que encontra Patrick no telhado. Então os policiais vão atrás dele, conseguem derrubá-lo em uma área mais baixa e o capturam. Patrick afirma que não fez nada e correu porque tinha medo de que o culpassem de qualquer maneira. Chris se pergunta o que Nicole estava fazendo com um cara desses e ele diz que deu a ela tudo o que Chris não podia. Ele admite que flertou com Nicole e que saíram algumas vezes, mas nunca passou disso. Ela queria falar com ele em particular, então ele comprou os telefones descartáveis. Maddox encontra imagens dos encontros que confirmam a história e Patrick afirma que esteve no trabalho o dia todo. Câmeras de segurança confirmam seu álibi, então ele não pode ser o assassino. Ele repreende Chris por não cuidar da família, explicando que Nicole só queria alguém que a ouvisse e a confortasse, já que o prende mesmo assim por resistir à prisão. Com apenas 53 minutos restantes, a probabilidade de culpa de Chris sobe para 98%, porque ele forneceu um motivo para assassinar Nicole. Ele então revela que hoje Nicole encontrou a garrafa de álcool que ele mantinha escondida no carro. Ele está bebendo novamente há cerca de 1 ano, então Maddox procura por mais imagens. Há algum tempo, Nicole o flagrou bebendo na garagem e ele gritou com ela, o que finalmente o fez perceber que tinha um problema. Ele começou a ir às reuniões do AA e conheceu Rob, que o ajudou a se manter sóbrio por um tempo. No entanto, perder Ray o atingiu muito forte. Outro vídeo mostra Ray e Chris em uma viatura policial se preparando para abordar um criminoso em outro veículo. Naquele momento, ele recebeu uma ligação de Nicole. Então
Então, Ray disse a ele para atender enquanto saía sozinho. Infelizmente, o criminoso atirou no policial em seu veículo e o prensou contra o carro da polícia. Chris colocou Ray de volta no banco e prometeu levá-lo ao hospital, mas também foi atrás do criminoso. Ele empurrou o carro do cara com o seu, fazendo-o capotar e bater. Infelizmente, Ray morreu devido aos ferimentos durante o processo. Chris então perseguiu o homem até encurralá-lo na água para prendê-lo, apenas para o julgamento considerá-lo inocente mais tarde. Isso o faz se arrepender de não ter atirado nele quando teve a chance. Maddox não está interessada em nada disso e pede a Chris que tente se lembrar do seu dia. Ele explica que quando chegou ao trabalho, descobriu que sua garrafa não estava no carro e soube que Nicole a havia encontrado, então foi para casa. Eles acabaram brigando e Chris quebrou o vaso apenas porque ela o adorava. Os cacos quebrados a cortaram e é por isso que havia um pouco de sangue dela em suas roupas. Ele não se lembra de nada do que acontece depois. Chris se pergunta se afinal foi ele quem fez isso. Então Maddox o lembra que ele ainda tem 43 minutos e todas as ferramentas dela à disposição. Depois de olhar os contatos de Nicole, ele liga para Patrick na prisão e pergunta se Nicole estava com algum problema. Patrick compartilha que ela estava sob muito estresse no trabalho porque teve que espionar os colegas de trabalho depois que alguns produtos químicos desapareceram. Chris se pergunta se foi alguém do trabalho de Nicole, mas Maddox ressalta que eles não eram vistos no bairro desde domingo, num churrasco. Então Chris envia Jack ao depósito Viking Shipping, a empresa onde Nicole trabalhava. Enquanto espera, ele assiste a clipes do churrasco para identificar os colegas dela. No entanto, Maddox diz que todos eles têm um álibi para hoje. Ele manda checar a câmera dos vizinhos, mas houve uma queda de energia e as imagens ainda estão sendo arquivadas. Em seguida, Chris pede as imagens das pessoas que vieram ao churrasco de carro e percebe que o veículo de Rob tinha mais 3 pessoas. Ele liga para Rob e pergunta a quem ele deu carona. Então Rob menciona os nomes e compartilha que nenhuma daquelas pessoas foi embora com ele e ninguém faltou ao trabalho ontem. Ficando desesperado, Chris verifica o vídeo de Brit da noite anterior novamente e checa a marcação de tempo. O desabafo aconteceu enquanto Chris estava no trabalho, então não poderia ter sido ele a fazer Nicole chorar, como agora ela é uma testemunha em potencial. Maddox permite que ele ligue para ela. Brit está com raiva de Chris porque viu o vídeo da prisão dele e percebeu que ele andou bebendo pelas costas delas. Todos na internet acham que ele é culpado e ela se pergunta se é verdade. O avô quer que ela desligue, porém Maddox proíbe porque faz parte do julgamento. Chris pergunta a Brit o que ela ouviu na noite passada, então ela explica que ouviu Nicole chorar e alguns ruídos estranhos pela casa. Um vídeo em suas redes sociais a mostra vasculhando a casa por causa dos barulhos e Chris percebe que a porta do porão está aberta. Eles nunca abrem aquela porta e Brit diz que não esteve lá na noite passada. Chris pede a Maddox para limpar a imagem e descobre uma mão na maçaneta. Um dos convidados do churrasco nunca saiu da festa e se escondeu no porão por 2 dias. Para identificar o homem misterioso, eles investigam os servidores da empresa de Nicole. Ao analisar os e-mails, Chris descobre que alguém tem falsificado os registros de estoque para encobrir o fato de que 300 quilos de produtos químicos desapareceram nos últimos 6 meses. O produto desaparecido é ureia granulada, usada para fertilizantes, produtos dermatológicos e substâncias ilegais muito populares nas zonas vermelhas. Um e-mail misterioso pede a Nicole que se encontrem nas docas, então Chris procura as imagens de segurança desse encontro. Ela é vista discutindo com Holt, que pede para ela não ir à polícia e dar-lhe mais alguns dias. Ela recusou porque seu emprego estava em risco e Holt jogou suas coisas em frustração. Olhando os e-mails dele, Chris descobre que ele é viciado em jogos de azar. Checar suas finanças revela que ele está afogado em dívidas e que Rob tem pagado a fiança dele. E isso reduz a probabilidade de culpa de Chris para 94,7%. Chris então liga para Rob, mas é Holt quem atende. Ele deseja boa sorte a Chris e vai procurar Rob. Enquanto esperam, Maddox tenta encontrar a localização de Holt na hora do assassinato, sem sucesso. Chris pede a ela para checar a câmera do vizinho novamente, e eles veem algo se movendo nos arbustos, mas a filmagem ainda não foi totalmente carregada. Logo, Holt volta ao telefone e diz que não conseguiu encontrar Rob. Chris o acusa de roubar os produtos químicos
químicos. Então ele revela a verdade. Foi Rob quem roubou. Como Holt sentia que devia muitos favores a ele, tentou ajudá-lo com Nicole. Agora ele não consegue encontrá-lo e um colega diz que ele saiu em um caminhão. Holt também revela que Rob não foi trabalhar ontem e a última vez que o viu foi no churrasco. Naquele dia ele pediu a Holt que desse carona aos outros em seu carro enquanto ele ficava um pouco mais. Maddox rastreia o caminhão desaparecido e Chris envia Jack atrás dele, lembrando que Rob tem porte de arma. Ao mesmo tempo, a filmagem dos vizinhos finalmente termina de carregar e eles veem Rob saindo do porta-malas do carro do vizinho. Isso só diminui a culpa de Chris para 93,4, o que o deixa furioso. Ele tenta discutir com Maddox e as questões filosóficas que ele levanta fazem o sistema dela falhar algumas vezes. Com apenas 19 minutos restantes, Chris contata alguns amigos e conta a eles sobre as armas de Rob. Jack e essa equipe cercam a casa dele e arrombam a porta, mas não o encontram em lugar nenhum. Chris percebe que não há nenhum caminhão estacionado do lado de fora, o que o faz notar que Rob tirou o rastreador dele e o deixou em casa. Maddox procura o caminhão pela cidade, mas não encontra a placa, o que significa que Rob a retirou. Chris pede a Jack para enviar um alerta sobre um caminhão da Viking Shipping. Na casa de Rob, os policiais encontram uma foto com uma mão na borda. Rob foi criado em um orfanato e seus registros foram perdidos em um ataque de dados, então vai demorar um pouco para Maddox encontrar a foto online. Na garagem, os policiais encontram os produtos químicos e evidências queimadas. Ferramentas indicam que ele não estava vendendo os produtos químicos, ele os estava cozinhando para vender como substâncias ilegais. As placas do caminhão também estão lá, junto com um livro que ensina a usar produtos químicos para fazer explosivos. Se Rob fez uma bomba, eles precisam de pistas para saber quem será o alvo. De repente, as câmeras encontram o caminhão na rua, indo em alta velocidade para o centro da cidade. Ao mesmo tempo, Maddox encontra o resto da foto antiga e revela que o outro garoto é David, o primeiro criminoso morto pelo programa Mercy. David e Rob eram irmãos, mas Rob foi adotado sozinho e seu sobrenome foi alterado por seus novos pais. Ele fez amizade com Chris após a morte de David, o que significa que fazia parte do seu plano. Chris percebe que ele quer vingança e que a bomba está a caminho do tribunal. Um drone então chega perto o suficiente do caminhão para confirmar que Rob está dirigindo. Ele está falando com alguém sentado ao seu lado, mas não conseguem ver o passageiro. Desconfiado, Chris liga para Britt, mas é o sogro quem atende. Ele diz que Britt foi lá fora tomar um ar. Então Chris checa a câmera de segurança dos sogros e descobre que Rob a sequestrou. Naquele momento, os policiais na garagem de Rob encontram um cronômetro. Eles começam a correr imediatamente e a maioria consegue sair antes que a casa voe pelos ares em uma enorme explosão. Enquanto muitos policiais estão em chamas, Chris tenta contatar Jack em vão. A bomba da garagem só continha uma pequena quantidade de produtos químicos. Assim, Maddox conclui que a bomba no caminhão tem o resto. Isso significa que destruirá a cidade inteira. Então Jack liga para Chris confirmando que está bem e concorda em ir atrás do caminhão. Agora a probabilidade de culpa de Chris finalmente cai para zero. Maddox quer parar o julgamento, mas Chris recusa porque quer continuar tendo acesso ao sistema para deter Rob. Quando ela ressalta que ele tem apenas 9 minutos restantes e a cadeira pode matá-lo, ele diz não se importar, pois quer salvar a cidade. Essa lógica emocional faz o sistema de Maddox falhar novamente. Então Chris explica a ela como eles podem trabalhar juntos para o bem maior. Maddox concorda em continuar com o julgamento. Carros de polícia agora seguem o caminhão. Eles tentam bloqueá-lo várias vezes, mas Rob sempre os esquiva ou os empurra. Enquanto os noticiários começam a gravar a perseguição, Rob dirige mais rápido e atinge carros civis também. Uma viatura policial acaba batendo em uma loja. Quando o caminhão chega à ponte, um helicóptero da SWAT tenta descer um de seus agentes. Mais carros de polícia tentam bloquear o caminho, mas Rob passa por eles em alta velocidade e o agente não tem onde pousar. Jack não tem escolha a não ser ordenar a seus homens que abatam Rob, ignorando Chris quando ele a lembra de que Britt também está no caminhão. Até Maddox concorda que é o melhor plano. Um carro de controle remoto com explosivos é enviado e passa debaixo do caminhão. No entanto, a conexão
não falha e ele não explode. Chris se pergunta se Maddox o hackeou, mas ela não responde. Com apenas 4 minutos restantes, Maddox envia um alerta para evacuar a área. Chris pede a Jack para voar na frente do caminhão e ele vê Britt implorando por ajuda enquanto ele tenta fazer Rob voltar a si. Furioso, ele explica que David era inocente, mas quando ele está prestes a dizer mais, Jack abre fogo. Isso faz com que ela perca o controle da moto e caia. O caminhão então bate direto no prédio do tribunal. Ao mesmo tempo, a cadeira de Chris começa a se preparar para matá-lo. Maddox não responde porque a energia acabou. Então, o sistema está operando em uma bateria reserva. No saguão, Rob usa Britt como escudo, enquanto atira em todos os guardas que tentam detê-lo. Faltando apenas 10 segundos, o equipamento letal da cadeira começa a descer e Chris grita por socorro. Felizmente, Maddox volta a ficar online e para o julgamento bem a tempo. Depois ele pega o elevador para o saguão e pega um colete de um guarda morto. Ele diz a Maddox para buscar informações sobre David e tenta acalmar Rob, mas ele pega o detonador. Antes que ele possa apertar o botão, Maddox aparece em uma tela e lhe dá a chance de limpar o nome de seu irmão. Rob jura que conversou com David no momento do assassinato, mas Maddox diz que não havia nenhum telefone com ele quando ele foi encontrado ao lado do corpo. Enquanto Rob discute com Maddox, Britt morde o braço dele para se libertar. Chris imediatamente pula nele e eles começam a lutar pelo detonador. Enquanto Rob continua disparando sua arma, Chris consegue puxar alguns cabos do detonador para desativá-lo. Então ele chuta a arma da sua mão segura e aponta para Rob, desesperado para vingar Nicole. Britt chora e implora para ele não fazer isso. Enquanto Chris hesita, Rob insiste que estava no telefone com David o tempo todo e que ligou para a delegacia. De repente, Jack atira nele e Chris tem que impedi-la de atirar novamente para matá-lo. Rob diz que conversou com uma mulher na delegacia e ela prometeu que verificaria o histórico de chamadas de David. Logo, quem o prendeu sabia a verdade. Maddox verifica as chamadas da delegacia e confirma que alguém acessou o histórico de Rob para encontrar a ligação dele com David. Chris lembra que foi Jack quem o prendeu e exige a verdade. Ela se recusa a falar, mas Maddox agora está verificando o histórico dela. O telefone estava na caixa de evidências, mas Jack o pegou e o jogou no rio. Então ela admite que fez isso para provar ao público que o programa Mercy funciona e para manter a cidade segura. Chris diz que o que eles precisam é de justiça e manda os outros policiais a prenderem. Depois ele corre para abraçar Britt. Maddox percebe que matou um homem inocente e se pergunta o que fez. Chris diz que assim como os humanos, as IAs podem cometer erros e que elas também precisam aprender com eles.